Meus pais me disseram que não haveria espaço suficiente para mim no retiro anual da família. Então, eles convidaram 118 pessoas. Todos os meus 6 irmãos, suas famílias, parentes por afinidade, até primos e amigos. Eu não disse uma palavra. Em vez disso, tomei uma atitude. 9 horas depois, minha mãe estava gritando. E aí, como foi o retiro? Perguntou minha amiga Mia, como se estivesse comentando sobre o tempo. Eu pisquei. Que retiro? Ela deu uma risadinha e inclinou a cabeça. A irmã dela tinha postado sobre isso. Parecia incrível. Camisas combinando e tudo. Ela pegou o celular e me mostrou uma foto tirada de cima. Uma imagem feita por drone, claramente. Um resort enorme às margens de um lago. 118 pessoas posando em fileiras perfeitas, como se estivessem tentando bater um recorde mundial de reunião familiar. Uma faixa estendida no centro, Retiro Anual da Família, 2025. Reconheci todos os rostos. Meus pais bem na frente, meus 6 irmãos, seus parceiros, os filhos deles, alguns primos que eu não via há anos, até parentes do meu marido. Tudo tinha sido planejado com detalhes. Havia um esquema de cores. Crachás plastificados. Todo mundo lá menos eu. Ah, murmurei, forçando um sorriso. Tecnicamente eu não fui. Mia piscou. Ah, entendi. Ela começou a dizer algo mais, mas eu apenas dei de ombros e tomei um gole de vinho. Não parecia valer a pena explicar. Não ali. Não com 6 pessoas discutindo leite de aveia e promoções de viagem na mesa. Não com os espetinhos de camarão ainda circulando, como se tudo estivesse normal. Então fiz o que aprendi a fazer há anos. Sorri. Assenti. Ri de uma história que nem estava ouvindo de verdade. Fiz contato visual e inclinei a cabeça. Estava calma. Meu coração, por outro lado, batia como se tivesse acabado de lembrar de algo urgente. 10 minutos depois, pedi licença e fui ao banheiro. A luz do corredor zumbia lá no alto. Fechei a porta, tranquei com cuidado e me sentei na beirada da banheira. Cheirava a sabonete de lavanda e gel de cabelo de alguém. Peguei o celular. Primeiro, abri o Instagram. Havia fotos, dezenas. Almoços à beira do lago, noites ao redor da fogueira, meus irmãos segurando os filhos no colo, minhas irmãs com vestidos de verão e chapéus com o nome da equipe do retiro. Uma foto dos meus pais dançando devagar sob luzes penduradas. Alguém claramente coordenou tudo aquilo. Deviam ter feito uma planilha. Não foi algo espontâneo. Chequei os stories da minha irmã. Até hashtag tinha, hashtag retiro para reconectar. Foi aí que me lembrei do telefonema. Algumas semanas antes, perguntei à minha mãe, sem rodeios. Ei, vamos fazer alguma coisa este ano pro retiro? Ela parecia apressada. Estamos mantendo tudo bem simples, disse. Não tem espaço para todo mundo. Tá apertado, né? Na hora, nem pensei muito sobre isso. Ela disse que o lugar era bem arejado. E, como toda filha do meio bem treinada, fui condicionada a não insistir. A não ocupar espaço. Então, não fiz mais perguntas. Não pedi datas. Não perguntei quem ia. Presumi que, se algo acontecesse, eu saberia. Continuei rolando a página. 118 pessoas. Uma foto de grupo onde a minha ausência se destacava como um dente faltando. E o mais ridículo de tudo, não era a primeira vez. Quando eu tinha 10 anos, teve uma festa de aniversário de um primo, ficou cheia demais para mim. Aos 15, descobri que a família passou o fim de semana em uma casa no lago. Meu nome não estava na mensagem do grupo. E uma vez, lembro de ter ajudado a montar as sacolas de lembrancinhas para um desses retiros. Fui eu quem distribuiu aquelas camisetas ridículas. E mesmo assim, ainda me surpreendi. Ainda estava esperançosa, eu acho. As lágrimas vieram rápidas, silenciosas, contidas. Eu não chorei de verdade, teria parecido dramático demais. Não, eram aquelas lágrimas que escorrem antes mesmo de você perceber que começaram. Não fazem barulho suficiente para serem ouvidas, só o bastante para queimar.
Houve uma batida na porta do banheiro. Tá tudo bem? Era a voz da Mia. Engasguei. Sim. Coisa do estômago. Já tô saindo. Ela fez uma pausa. Quer que eu pegue alguma coisa pra você? Não, tô bem. Obrigada. Fiquei ali, imóvel, por mais 1 minuto. Depois me levantei, lavei o rosto e tentei reparar os danos. O rímel tinha borrado um pouco. Limpei os olhos com um pedaço de papel higiênico que se desfez na hora e acabei rindo de mim mesma. No espelho, eu não parecia nem brava nem triste, só vazia. Endireitei os ombros e me forcei a sorrir. Não um sorriso caloroso nem falso. Apenas suficiente. O bastante para passar despercebida. E então voltei para o corredor como se meu estômago não tivesse acabado de despencar. O jantar seguia animado. Alguém ria. Alguém abria uma garrafa de vinho. Alguém explicava o melhor jeito de assar couve-flor. Me sentei de novo, aceitei a sobremesa, sorri e segui com o teatro. Ninguém percebeu, mas algo tinha mudado. Algo profundo. Não precisei explicar o que eles fizeram. Nem precisei perguntar o porquê. Eu não sabia ainda, mas estava a 24 horas de fazer algo que mudaria tudo. Eu costumava pensar que solidão era o que acontecia quando você não tinha ninguém por perto. Mas descobri que é bem pior quando você está cercada de gente, até da própria família, e mesmo assim se sente como uma visita indesejada na própria vida. Sou a número 4 entre 7. Isso nem é ser filha do meio, é ser mediana. Do tipo que a gente esquece no posto de gasolina. O que, aliás, aconteceu uma vez. Eles perceberam antes de sair do estacionamento, então talvez não conte. Minha família é grande, barulhenta e musical. Como uma versão caótica dos Von Trapp, sem os nazistas, mas ainda meio opressivo. Todo mundo canta. Alguns tocam instrumentos. 2 seguiram carreira na música. Nossos jantares em família tinham harmonia vocal. Shows de talentos eram obrigatórios. As apresentações de grupo eram filmadas e postadas no YouTube. Eu sou surda. Não sabia disso por um tempo. Achava que era normal. Cantava no chuveiro, cantarolava no carro. Até que, um dia, com os 7 anos, cantei parabéns pra você no aniversário, e minha irmã mais velha fez uma careta como se eu tivesse enfiado uma flauta na costela dela. Clara, por favor, ela disse. Você tá desafinando tudo. Eu não sabia o que aquilo queria dizer, mas o riso ao redor explicou. Virou piada. Clara, a poluidora sonora. Clare, a destruidora de vibrações. Teve uma vez que meu irmão fez uma tabela classificando todos os 7 irmãos por talento musical. Eu não estava nela. Na legenda, ele escreveu: algumas coisas não podem ser medidas. Eu tentei ser engraçada, achando que pelo menos nisso eu podia ter destaque. Mas minhas piadas nunca batiam direito. Humor seco não tem muita graça numa sala cheia de gente que acha que cair da cadeira é o auge da comédia. Eles inventaram o termo uma Clara. Era o nome que davam pra piada que ninguém ria. E a gente até usava entre si. Foi uma piada, Clara. Eles cresciam, mesmo quando eu não estava na sala. Uma vez, perguntei à minha mãe se ela achava que eu era engraçada. Ela sorriu como se eu tivesse perguntado se eu podia voar. Você é inteligente, ela disse. Mas divertida, não exatamente. Depois disso, parei de tentar. Na escola, testava meu humor com os amigos, mas sempre me retraía, com medo do silêncio que vinha depois. Aprendi a ser quieta, prestativa, agradável. Funcionava melhor assim. Anos depois, comecei a escrever coisas. Pensamentos engraçados, principalmente pedaços de esquisitices transformadas em esboços. Observações que me faziam rir sozinha. Ainda não me via como alguém engraçada, só como alguém tentando entender porque as coisas nunca pareciam se encaixar. Então, um dia, resolvi apresentar esses textos. Nada demais. Uma noite de microfone aberto num bar local. Lugar pequeno, iluminação ruim, microfone chiando se você respirasse muito forte. Mas o público riu. Não por educação, não por pena. Riu mesmo.
Daquelas risadas de surpresa, sinceras. Fiquei viciada na hora. Levei meses até contar para alguém da minha família. Nessa altura, eu já estava me apresentando com certa frequência. Nada viral, nada grande. Mas com gente de verdade, risadas de verdade, apresentações reais. Parecia algo que finalmente fazia sentido. Lembro até hoje do dia em que mencionei. Estávamos sentados depois do jantar, meu pai recontando a mesma história de sempre. Todo mundo desempenhando seu papel como sempre. Pigarreei. Então, eu tenho feito umas apresentações de comédia. Eles piscaram para mim como se eu tivesse falado em outra língua. Minha irmã mais nova sorriu, sério? Então manda uma aí. Expliquei que me apresentava num clubezinho no centro. Meu irmão riu de verdade. Você? No palco. Bom, não é um estádio, respondi. Mas tem um chão pegajoso e cerveja vencida. Serve como palco. Riram de novo. Não foi cruel. Foi aquele riso que você solta quando alguém diz que vai virar astronauta aos 30 anos. Você nunca foi engraçada, disse minha mãe, com carinho. Mas é fofo. É bom ter um passatempo. Quis acreditar que era só surpresa. Que, se me vissem se apresentando, entenderiam. Que ficariam orgulhosos. Talvez até mudassem a forma como me viam. Talvez eu deixasse de ser a sem graça da família. Então, eu os convidei. Escolhi um bom show. Sexta-noite, público bacana, clima acolhedor. Usei uma blusa nova, ensaiei meus 7.000 vezes, cheguei cedo para reservar os melhores lugares. Fiquei olhando para a porta enquanto as pessoas chegavam. Alguns conhecidos acenaram. Alguém elogiou meus sapatos. A sala foi enchendo devagar, mas de forma constante. E eu segui olhando para a porta, até que o anfitrião chamou meu nome. Ninguém apareceu. Olhei a sala mais uma vez enquanto caminhava até o palco. Nenhum rosto familiar. Aquilo me atingiu mais do que eu queria admitir. Não foi como um soco. Foi como um vácuo. Como se todo o ar da sala tivesse decidido estar em outro lugar. Mas eu sorri. Comecei com uma piada leve. Funcionou. Encontrei meu ritmo. E arrasei. Naquela noite, alguém me disse que não ria daquele jeito há meses. Outro perguntou onde podia me encontrar online. Era para eu estar orgulhosa. Mas tudo em que eu pensava era na terceira fileira. No lugar vazio que eu tinha reservado para minha mãe. Alguém disse uma vez que a vida de um comediante é fazer os outros rirem enquanto você chora por dentro. Naquela noite, isso pareceu especialmente verdadeiro. Depois disso, parei de convidá-los. Não por mágoa. Por autopreservação. Eles nunca mais perguntaram sobre isso. De vez em quando, alguém mencionava uma nova música que tinham lançado. Ou um primo que conseguiu uma turnê. E alguém soltava, a Clara tem o lado cômico dela. Como se eu estivesse tricotando chapéus para esquilos. Eu ainda sorria. Concordava. Ria das piadas deles. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado. Parei de esperar que eles aparecessem. Parei de esperar que a piada fosse qualquer coisa além de mim. Não planejei fazer isso. Essa é a parte engraçada. Ou a parte irônica. Ou talvez só, a parte humana. Depois que descobri sobre o retiro, aquele que toda a minha família foi, enquanto eu fiquei em casa comendo sobras e fingindo não me importar, voltei para casa, abri o laptop e fiquei encarando o cursor piscando por uns 20 minutos. Então escrevi alguma coisa. Não era meu tipo normal de piada. Não tinha polimento, nem punchline. Era só, honesto. Na noite seguinte, me apresentei no clube. A ideia era fazer meu material de sempre, histórias bizarras de encontros, minha teoria de que leite de aveia é basicamente papelão líquido, e meu ódio por quem diz vamos voltar ao assunto, que deveria ter um cantinho reservado no inferno. Mas quando chamaram meu nome, deixei as anotações na bolsa. Subi no palco com outra coisa. A maioria dos comediantes, eu disse no microfone, entra no stand-up porque a família ria das suas piadas. Eu entrei porque a minha família nunca riu das minhas. Na verdade,
eles criaram uma categoria só pra isso. Clare, uma piada. Tipo piada de pai, só que mais maldosa. E aparentemente contagiosa. O público riu. Então continuei. Na minha casa, contar uma piada ruim não era só um erro. Era um escândalo. Eu devia ter virado tema de documentário, a garota que não era engraçada. Essa arrancou aplausos. Falei sobre como todos os meus irmãos sabiam cantar. Até as crianças pequenas da família tinham ritmo. E eu? Eu era a integrante designada da plateia. Animadora oficial. Sem entusiasmo. Aí contei, semana passada, meus pais disseram que não havia espaço suficiente para mim no retiro anual da família. Então eles convidaram 118 pessoas. A sala reagiu com aquele coletivo, meu tipo de risada favorita. Deixei no ar por um segundo. Então acho que não era falta de espaço no resort. Era falta de espaço na ideia que eles têm de quem pertence lá. Saí do palco com aplausos de pé. Mas não me senti triunfante. Me senti como se tivesse arrancado uma farpa que estava apodrecendo dentro da pele fazia anos. Doeu. Mas finalmente consegui respirar. No dia seguinte, às 7h03 da manhã, meu celular tocou. O nome da minha mãe na tela. Deixei tocar. Tocou de novo. E de novo. Na quinta vez, atendi, mais por curiosidade mórbida do que qualquer outra coisa. Ela não disse alô. Não fez pausa nenhuma. Começou a gritar na hora. Como você teve coragem? Ela disse. Alguém viu o seu showzinho. Contaram pra gente o que você disse. Você nos humilhou. Nenhum você está bem? Nenhuma pergunta indiferente sobre o que eu tava pensando. Só ataque direto. Gritaria. Disse que foi só um set de 10 minutos. Nem mencionei nomes. Você não precisava, ela retrucou. Todo mundo sabe quem somos. Seus irmãos têm reputações a zelar. Você tá jogando a gente na lama só porque não conseguiu o que queria. Quer dizer, só porque não fui convidada, respondi, seca. Ou a gente ainda tá fingindo que isso não aconteceu? Silêncio. Você sabe o que seu irmão disse? Ela continuou. Que pode perder um contrato por causa disso. E sua irmã tá mortificada. Disse que tem gente chamando ela de falsa na internet. Então, quer dizer que as pessoas acreditaram em mim? Silêncio de novo. Entendi. Ela desligou. Não chorei. Também não fiquei com raiva. Senti outra coisa. Algo mais frio. Como se eu tivesse ouvido pela 100ª vez que a imagem deles era mais importante do que eu. Na hora do almoço, o grupo da família explodiu de mensagens. Minha irmã me mandou um textão, quase uma novela, dizendo que sempre me apoiou. O que é engraçado, considerando que uma vez ela disse pro namorado que eu era emocionalmente vazia demais para ser engraçada. Meu irmão mandou um áudio que parecia um comunicado de imprensa, cheio de passivo-agressividade. Acho bem tóxico você usar questões familiares como parte da sua marca. Você sempre teve dificuldade com limites, né? Limites. Tipo aquele em que decidiram que eu não devia ir a um retiro com 118 pessoas porque eu ocupava muito espaço. Uma prima apareceu dizendo que achava que eu tava exagerando. Provavelmente foi só um mal-entendido, ela escreveu. Como se eu tivesse interpretado mal um convite acidental para uma reunião de família, para todo mundo, menos eu. Uma tia disse que ia rezar por mim. Outra mensagem dizia que eu tinha partido o coração da minha mãe. E aqui está o ponto, uma parte de mim queria explicar, esclarecer, dizer. Ei, eu não estava tentando machucar ninguém. Eu só estava tentando, finalmente, dizer a verdade. Mas a verdade é que eles não estavam pedindo explicações. Estavam me pedindo silêncio. Estavam me pedindo para voltar a ser a filha do meio calada, que aguenta a pancada e ainda leva a culpa. E eu estava cansada. Naquela noite, gravei um vídeo. Não era stand-up. Não era sketch. Era só eu, sentada no sofá, de moletom, segurando uma caneca da qual eu nem estava bebendo. Oi, eu disse.
Então, parece que algumas pessoas viram meu último set. E, aparentemente, incomodou. Parei. Respirei fundo. A questão é a seguinte. Se sua família disser por 20 anos que suas piadas não têm graça. E então, numa noite qualquer, centenas de estranhos rirem até chorar. Você tem todo o direito de falar sobre isso. Você tem o direito de se curar do jeito que conseguir. Eu não gritei. Não citei nomes. Nem precisei. Só disse a verdade. Durante muito tempo, achei que era a pessoa menos engraçada do planeta. Porque a minha família dizia isso. Aí subi num palco, e as pessoas riram. Riram de mim, por minha causa, comigo. E percebi que eu não era sem graça. Eu só não era o tipo de engraçado que eles reconhecem. E talvez tudo bem. Olhei para a câmera. Além disso, acrescentei: se você organiza um retiro para 118 pessoas e diz que não tem espaço para sua própria filha, talvez não deva agir chocado quando ela comenta sobre isso no palco. Postei. Fechei o laptop. E, pela primeira vez em muito tempo, não senti que precisava me preparar para a reação de ninguém. Só fiquei ali, esperando. O vídeo não caiu de paraquedas. Explodiu. Postei à meia-noite, achando que talvez pegasse algumas milhares de visualizações. Quem sabe até viralizasse. Subestimei o quanto as pessoas amam uma boa dose de honestidade seca e implacável, dita de moletom. Ao meio-dia, já tinha passado de 300 mil visualizações. Às 6 da tarde, eu era trending topic com a hashtag #Clarede6. Na manhã seguinte, tinha batido 500.000. E aí, quando abri a porta para buscar um café, lá estavam eles. Meus pais. 2 dos meus irmãos. Parados na minha varanda, como se eu fosse o chefe final de um videogame. Para o qual eles nunca se deram ao trabalho de upar. Você precisa tirar aquilo do ar, disse meu pai, sem nem dizer oi. O rosto dele estava vermelho. Minha mãe calada, visivelmente tremendo. Meu irmão, vamos chamá-lo de Chad, porque claro que é Chad. Estava de braços cruzados, posando como se fosse capa de um panfleto sobre disciplina. Você humilhou essa família, disse minha mãe. Você fez a gente virar piada. Eu não fiz piada de vocês, respondi, tranquila. Vocês fizeram. Eu só coloquei em formato de piada. Chad deu um passo à frente. Você não pode sair postando essas coisas assim, sem consequência. É difamatório. Engraçado, você não parecia se importar quando eu convidava para meus shows e ninguém aparecia, retruquei. Mas agora, de repente, vocês viraram fãs? Viemos aqui para conversar com você, disse meu pai, desviando o olhar para o quintal do vizinho. Podemos entrar? Não, respondi seca. E só para avisar, se alguém levantar a voz, eu vou gravar e postar. Eles piscaram como se tivessem levado um choque. Você tá ameaçando a própria família, minha mãe engasgou. Não, eu disse. Eu tô me protegendo das mesmas pessoas que me tiraram de um retiro para 118 pessoas. E depois ficaram indignadas porque mencionei isso no palco. Chad murmurou alguma coisa entre dentes. Peguei o celular e abri a câmera. Eles recuaram como se eu tivesse puxado uma arma. Já deu, eu disse. E fechei a porta. Eles ficaram ali por mais alguns segundos. Espiei pelo olho mágico. Minha mãe parecia que ia gritar. Meu pai parecia querer desaparecer. Chad parecia pronto para processar alguém. O que acabou sendo profético, porque 3 dias depois, eu recebi uma carta judicial. Quer dizer, judicial é um elogio. Era digitada em Times New Roman, com espaçamento todo torto. E mais erros de digitação do que e-mail de golpe com o assunto. Preocupação familiar urgente. Veio do Chad. Aparentemente, ele decidiu escrever uma carta de cessar e desistir, exigindo que eu tirasse o vídeo do ar imediatamente. Ou enfrentaria consequências legais por deformação. Sim. Ele escreveu deformação. Nem sabia se ficava ofendida ou impressionada.
Para esclarecer, Chad é formado em Direito. Mas é Direito Comercial Internacional. Hoje, ele trabalha com conformidade corporativa. Numa empresa de logística. A coisa mais agressiva que ele já processou. Provavelmente foi uma cadeira de escritório quebrada. Eu não respondi a carta. Fiz um vídeo. Não citei nomes. Não mostrei o documento. Só li em voz alta uma versão totalmente fictícia. De uma carta jurídica, com erros de digitação hilários. E uma trilha sonora dramática para dar um toque especial. Pediram para eu tirar meu vídeo do ar, eu disse na narração. Porque, aparentemente, dizer que não fui convidada. Pro retiro da minha própria família agora é crime federal. Em algum lugar, a primeira emenda tá chorando. Postei o vídeo numa quinta-feira. Na sexta, já estava com 900 mil visualizações. E 3 pedidos de entrevista. As pessoas amaram. Principalmente pela entrega seca. E a assinatura falsa no final. Atenciosamente, Chad, o executor. Uma gracinha. No sábado, eu bloqueei todo mundo. Todos eles. Ainda tinha uma parte de mim, bem lá no fundo. Que esperava que, talvez, alguém da família me procurasse e dissesse: Ei, a gente errou. Se não for agora, pelo menos um dia. Mas não. As mensagens eram todas sobre controle de danos. Aparência pública. Vergonha. Ninguém pediu desculpas. Ninguém perguntou como eu me sentia. Então eu dei a eles o que eles sempre quiseram. Silêncio. Um silêncio que eles nunca mereceram. Mas que com certeza ganharam por mérito. Os grupos de família foram desfeitos. Facebook? Bloqueado. Instagram? Arquivado. Spotify? Deletei todas as playlists que a gente tinha junto. Minha mãe me mandou uma última mensagem antes de ser bloqueada. Você transformou sua própria família em piada. Espero que esteja orgulhosa. E o fato é que eu não estava orgulhosa. Não exatamente. Mas também não estava envergonhada. Eu estava livre. As consequências não foram bonitas. Alguns dos meus irmãos que trabalham com música começaram a perder contratos menores. Parece que ninguém queria ser associado. A família sendo exposta publicamente. Ironicamente, eles também começaram a receber convites para podcast. Todo microinfluencer com um podcast chamado Vamos Falar Sobre Isso ou Cru e Real. Queria ouvir a versão deles sobre crescer com a Clara. Alguns toparam. Não usaram meu nome diretamente. Mas quando seu irmão vai num podcast chamado Família em Primeiro Lugar e diz: tem gente que próspera bancando a vítima. Não é exatamente um mistério para quem ele tá mandando recado. Enquanto isso, os youtubers fizeram o que sabem fazer. Fuçaram. Um achou o Facebook da minha mãe. Outro encontrou o nome do resort marcado numa foto de primo. E pronto, ligaram os pontos. Logo, alguns criadores começaram a entrar em contato com minha família. Teve até um que apareceu na porta da casa deles. Para pedir uma declaração. 2 semanas depois, meus pais venderam a casa. O motivo oficial? Redução de gastos. Mas a gente sabe que não foi isso. Eles se mudaram discretamente para outra cidade. Uma das minhas irmãs deletou todas as redes. Outro postou uma declaração vaga sobre dar um tempo da vida pública. Eu não disse uma palavra. Não comemorei. Não fiz festa. Continuei fazendo meus vídeos. Não sobre eles. Pelo menos, não diretamente. Só histórias, observações. Coisas que fazem as pessoas se sentirem vistas. Que fazem rir. E quando comecei a ler os comentários, vi algo que eu nunca entendi quando era criança. Me identifiquei. Obrigado por dizer o que eu nunca consegui. Achei que era só comigo. E, pela primeira vez, eu não me senti sozinha. Não me senti um erro.
Nenhuma piada da Clara. Só Clara. E isso, já era o suficiente. 1 ano depois. Ainda não tenho contato com minha família. E, sinceramente, não sinto falta do barulho. Hoje eu tenho amigos de verdade. Gente que ri comigo. Não de mim. Gente que me vê. E a comédia? Decolou. Larguei meu emprego, comecei a viajar em turnê. E, pela primeira vez, eu acordo feliz com o que faço. As pessoas vêm falar comigo depois dos shows. E dizem: achei que fosse só eu. Nunca é. Às vezes ainda me pergunto: será que eu fiz a coisa certa? Ou fui longe demais? Me conta nos comentários. E se quiser mais histórias como essa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.